Olá, comunidade das compras públicas. Estamos aqui reunidos à trinca da contratação para colocar em prática uma das novidades que idealizamos dentro desse projeto, que é o podcast. É claro que aqui vamos selecionar temas que não serão esgotados, né? Vamos abrir para debate e a ideia desse podcast, assim como a ideia de todo o projeto, é formar uma comunidade que consiga trazer alternativas para a Lei 14.133 e demais legislações vinculadas a compras públicas. Nós sabemos que existem muitos temas que não têm solução ainda, ou tem algumas soluções pouco eficientes. Então, a nossa proposta é criar um debate sobre os mais diversos temas, principalmente sobre pontos polêmicos. Fico muito feliz em estar colocando em prática essa ideia que surgiu ano passado com o professor Bruno Maciel, que está aqui, e eu espero que vocês gostem. Participem, tragam suas ideias, tragam temas para a gente debater aqui, e é isso. Para quem não me conhece, meu nome é George Ávila, eu trabalho com compras públicas há mais de 20 anos. Eu vou deixar os meus outros dois amigos se apresentarem aqui, e a gente vai abrir para o primeiro tema da noite. Bom, Jorge, é uma satisfação enorme estar aqui com você e Karina, né? Sempre fiquei muito feliz, né, de a gente conseguir implementar, realizar esse projeto, né, colocar para frente a trinca da contratação. E já começamos nos apresentando, né, para o pessoal, já fizemos aquele roteiro. E agora, hoje, vamos começar a debater os temas, né? Vamos aprofundar no que for preciso aprofundar. Para quem não me conhece, eu sou o professor Bruno Maciel de Santana, trabalho há 15 anos com compras públicas e sou fundador da Escola da Licitação e também agora com meus amigos da Trinca da Contratação, que o nosso terceiro participante é aqui, a nossa professora Karina. Pois é, a menina da turma. E eu aqui pensando, eu disse, meu Deus, eu não vou dizer quanto tempo eu tenho não, né? Apesar do meu amigo... Quanto tempo você tem? Quanto tempo de licitação? Não, de licitação, né? Pode ter começado muito nova, né? Comecei como menor aprendiz. E, para quem não me conhece, eu sou Karina Calazans e estou nesse mercado de licitações há um pouco mais de 23 anos. É um mercado que eu me apaixonei. E, assim, foi muito bom ano passado a gente se juntar e começar o nosso projeto, que surgiu, assim, no piscar de olhos, a gente se juntou, a química bateu, né? Exato. E demos alguns cursos e fomos amadurecendo a ideia desse projeto. Agradeço a vocês a parceria, né? O nosso grupo do WhatsApp. E vamos aos temas, às discussões, ajudar o pessoal de casa, levar muita ideia para ajudar nas dúvidas do dia a dia, né? Ok, bom, é isso, né? Me colocaram aqui como host, então eu preciso conduzir aqui a equipe. Veja só, um dos temas selecionados, o primeiro tema selecionado foi o plano de contratações anual, né? Um tema aí que botou todo mundo em alerta, porque a gente sabe que na administração pública muitas vezes não existe planejamento, e é um princípio que está lá na Lei 14.133 e precisa ser respeitado. E o plano de contratações anual, ele traz essa necessidade de que a administração se organize. Na verdade, é um instrumento de governança, né? A ideia é fazer o alinhamento entre o estratégico e o operacional, né? E já abrindo para debate, Karina, me diga aí, o que é que você pode falar sobre esse tema que você conviveu bastante, né, nos últimos anos, né? Quais são as funções do PCA para que a gente comece aí a debater? Então, o PCA, para fazer a primeira vez, foi extremamente trabalhoso. Não é? Porque nós não tínhamos, e ainda estamos engateando na prática do planejamento. E para juntar todas as demandas que foram feitas, para alinhar em um documento, pegar uma equipe que não tinha ainda maturidade, foi muito trabalhoso. Mas depois do primeiro, o segundo em diante já fica muito mais fácil, né? Então, eu acho que o plano de contratações anual nos dá um norte
muito mais real do que a gente precisa contratar. Nos ajuda em um único documento, a gente planilhar e saber aquilo que a gente está contratando. Meu Deus, eu coloquei uma coisa errada. E, Karina, e agora? O primeiro que a gente publicou, vários ligaram. Eita, esqueci uma demanda, ou coloquei pouco, ou coloquei demais. E o plano, ele é vinculante, mas ele é dinâmico, né? Sim. Porque o planejamento, ele segue uma linha do tempo. Ele pode mudar a qualquer momento. Como nós passamos na época da pandemia, ninguém esperava passar por uma situação daquela. Então, até o planejamento inicial que nós tínhamos teve que ser ajustado no decorrer do tempo. Com certeza. E a gente consegue, junto do plano, ao longo do tempo, fazer esses ajustes, né? É uma ideia de o PCA ele trazer uma profissionalização maior para a máquina pública, né? Para a gente diminuir o máximo possível, né, Jorge? Aquela história de que é o para ontem, chega mais um ponto para fazer, mais uma contratação chega. A ideia é que a gente consiga sistematizar, pensar no longo prazo, pensar no futuro, para que agora a gente se organize e lá na frente a gente tenha esse planejamento bem marcado. Então, a função principal do PCA é justamente harmonizar as compras públicas no tempo, dar uma informação ao mercado do que é que a administração pública deseja contratar, evitar a repetição de objetos, porque às vezes você está lá e de repente chega uma demanda que já foi repetida de outra secretaria, que foi de outra secretaria. O planejamento justamente você compila, você consolida, né? Essas contratações, essas demandas. Você tem uma visão macro, uma visão ampla, para poder organizar no dia a dia depois a preparação. Por isso que, como você falou na sua abertura, que é justamente uma ideia de você alinhar o que é estratégico ao operacional. Ele tem uma função tática mesmo. Ele tem uma função tática de você fazer esse meio de campo. E é um princípio de governança mesmo, né? Você aliar a parte estratégica com a parte operacional, né? Com certeza. E eu acho também que a gente pode falar que, de certa forma, protege o gestor. Protege todo mundo que está ali abaixo dele, vamos dizer assim, porque a gente sabe que algumas demandas acabam chegando de cima para baixo, de formas urgentes, de forma emergencial, né? E se você tem um plano de contratações anual, você consegue meio que dar um freio em algumas coisas. Não que tudo vai ser freado, porque algumas coisas realmente aparecem de última hora, mas a maioria, acho quase a totalidade, né? Consegue se organizar, que você faz um calendário das contratações. Faz um calendário, até porque essa lei o pessoal chama da lei da governança das compras públicas, né? Que é uma novidade também. Muita gente está falando, mas o próprio artigo 11, parágrafo único, traz essa responsabilidade da alta cúpula, da alta administração, da governança das contratações e tem completamente a ver a necessidade de você bem planejar, trazer a estratégia das compras públicas, transformando isso num planejamento mesmo, real, concreto, sendo publicado, dizendo o que é que eu vou contratar para ano que vem. Não é? Tem que pensar agora, sistematizar, pensar no meu histórico, nos meus dados e trazer isso lá para frente. Então, veja, vamos lá, sendo mais didático, as funções do PCA, ele racionaliza as contratações, né? Você pensa na forma de consolidar as demandas, você evita a repetição de objetos, você dá amplo panorama das contratações, você sabe o que é que está contratando, você facilita a que outras demandas sejam reunidas. O que mais? Reduz os riscos de fracionamento de despesa, né? Que o pessoal faz dispensa. Tudo bem, tem vários critérios, um dia a gente vai debater sobre dispensa aqui, né? Foi um tema que até veio... Um tema forte. Veio na enquete, né? Veio na enquete. Imagino. E é muito... Com o aumento, então, do valor, não é? E vai ser bem usado. Outra função fundamental é justamente dar subsídios à elaboração das leis orçamentárias, né? Afinal de contas, compras públicas é a saída de grana, a saída de recursos públicos, né? Sim. Junto com recursos humanos, compras públicas é a grande saída de despesas. Então você tem que estar isso previsto nas leis orçamentárias. Então tem que estar concatenado o que é que vai ser previsto lá. Eu tenho que pensar agora o que é que eu vou comprar. O que é que eu vou comprar, o que é que eu vou gastar, né? Então tem que se prever dessa forma. Tem um ponto que você falou aí que é interessante, que eu trabalho com consultoria para fornecedores, né? E muitas vezes eles não sabem para onde correr, às vezes, né? O que é que a administração pública está comprando, né? O que é que pretende comprar. E esse plano traz uma segurança maior para o mercado e ajuda a administração, penso eu, porque ao mesmo tempo em que a administração está ali publicando o que pretende comprar, está se planejando, o mercado consegue se organizar para atender. Tanto em relação à quantidade quanto o preço também.
Se eu tenho uma previsão... Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu trabalhava em indústria de imobiliário, a gente pesquisava no Compranet Federal os termos, as intenções de registro de preço. Dava para pesquisar as intenções de registro de preço. Ainda dá, eu acho. E aí a gente conseguia ter uma ideia do que é a administração, porque a intenção de registro de preço é para o participante. Sim. Mas a gente conseguia enxergar e ter uma ideia do que é que o mercado estava precisando, mercado público, né? Eu acho que a ideia do plano de contratações anual também passa por aí, né? Muito. Então, Com certeza. para o fornecedor isso é importante também, E né? ajuda na competitividade, na redução do Isso, preço, economia de porque a escala. economia, muito, além da economia de escala, um fornecedor, vamos dizer que no meu calendário de contratação para o ano 2025, eu tenho uma estimativa de comprar 250 máquinas, impressoras. O fornecedor que já olhou meu plano disse, olha, aquele município vai precisar em julho de 250 impressoras. Ele já negocia com o mercado chinês, né? Ele já fala antes, já negocia preço e já tem um menor preço para trabalhar com aquele quantitativo. Ele se prepara, né? Ele não é pego de supetão com o edital sendo publicado, ele com 10 dias úteis para poder preparar a proposta, correr atrás disso tudo. Exatamente. Então, se ele já sabe, claro, contanto que a administração cumpra aquele planejamento, cumpra aquele plano, e que aquele plano seja factível, né? Que aquele plano seja real, não seja para inglês ver, seja um plano baseado em dados, em histórico, e a gente vai discutir as dificuldades e construir o PCA. Mas a ideia é essa, né? Então, sobre esse ponto das funções do PCA, eu acho que é isso, esse é o ponto, né? Veja, eu vou passar para o próximo ponto aqui. Eu não gostei muito do exemplo das impressoras. Em nome da sustentabilidade, eu acho que quanto menos impressora, melhor, né? Nós estamos no mundo digital aí, colocar né? máquina fotográfica. Ou então computadores mesmo, né? Esse negócio de impressora, vamos mudar. E ele, então, especialista do ISD, né? Então. Esse negócio de impressão lá na sala, quando o pessoal imprime sem ser frente e verso, já toma uma bronca, né? Imagina. Você tem razão. Verdade. Mas vamos lá. O PCA, Bruno, na sua opinião, é obrigatório? Essa é a pergunta, né? Então, essa é a pergunta. Porque isso você sabe que o prefeito correu louco aí, né? No final de, acho que 2022 para 2023, né? Sim. Houve uma prorrogação da Lei 8.666 por conta da falta de planejamento para se planejar. Vamos dizer assim, né? É verdade. Para implementar, Para implementar, exatamente. A Lei 14.000 exigia. Tecnicamente, a nova lei não exigiu, né? Tecnicamente, a nova lei de licitações ela não impôs essa obrigatoriedade. Agora, ao longo desse podcast, vão perceber que a sua relevância é tão fundamental, tão importante o PCA, que ele vai se tornar um instrumento de governança obrigatório. Agora, é bom ressalvar, tem regulamentos que obrigam, como o decreto do Estado de Sergipe, ele obrigou. Né? Então, vocês que estejam assistindo a gente aí, observe seu município, seu estado, o ente que você trabalha, para verificar as regras do seu ente federativo, as regras do órgão que você trabalha, porque não vá só na lei. Né? Quem trabalha com compras públicas não pode ficar só na lei de licitações. Sim. Tem que todo ordenamento jurídico entender, né? Entender um pouco de Constituição Federal, entender de decretos, entender e vinculados ao seu órgão. Então, se o seu órgão é facultativo, verifique se seu órgão é obrigatório, tem que ser feito. O Estado de Sergipe muitos lugares são obrigatórios também. A Prefeitura de Aracaju Sim, já regulamentou. Sim. Desde 2023. Tornou obrigatório. Tornou obrigatório. Então, é uma peça fundamental, Jorge. Vai ser quase impossível os órgãos de controle deixarem isso passar como facultativo. Eles vão cobrar com certeza. Sim. Acho que Karina concorda que, na verdade, não só o PCA, mas a Lei 14.133, de uma forma geral, ela é uma caixa de ferramentas, né? Sim. Eu digo muito isso nas aulas. E o PCA é uma ferramenta muito boa para a administração, né? É a primeira ferramenta que a gente tem que usar, porque a partir do PCA... O PCA, ele é feito a partir do documento de formalização de demanda. Sim. Então, e a lei nos pede que isso seja feito via sistema, e a integração com o PNCP é via sistema. Então, com toda essa ferramenta, PNCP, PCA, DFD, você veja que como a lei vem nos trazendo para uma modernidade, nos trazendo para trazer a tecnologia para perto, para nos ajudar.
Na hora que eu faço o PCA a partir de um DFD, esse mesmo DFD eu já posso startar meu processo licitatório. Sim. Karina, para quem pode ser mais novato nessa área, o que seria o PNCP? Explica pro pessoal. O Portal Nacional de Compras Públicas. Também deu engancho no começo, a né? centralização da publicação É dos uma atos. grande ferramenta digital que divulga Outra e traz ferramenta, transparência. Traz transparência das compras públicas do Brasil todo, né? Vai estar lá nesse portal, vão ser divulgados lá. E o que facilita para o mercado de Com licitantes. certeza. Né? É um instrumento Para de o governança cidadão também, né? fazer o controle, os órgãos de controle, em um único portal você acessar tudo. E o PCA vai ser publicado lá, dando transparência para que todo o mercado nacional, até internacional, se for o caso, queira verificar, consultar e saber o que é que o Estado do Sergipe, o que é que o município de Aracaju, o que é que a União está pretendendo contratar no ano vindouro. Exatamente. Em Aracaju, o primeiro decreto que regulamentou a nova lei foi o do PCA. Primeiro foi feito o PCA, depois regulamentou as contratações diretas de pequeno valor e seguimos, né, nas contratações. O PCA ele tem essa função não só orçamentária, não só de informar o mercado, como nos ajudar no planejamento das leis orçamentárias. Então, como ele vem antes da LOA, ele é um espelho, né? E é muito importante a gente, quando formos regulamentar, sempre pensar nos prazos que vão atender ao órgão, né? Mais uma vez, LOA, pessoal, é Lei Orçamentária Anual, caso... Não, porque veja... Tem. É pertinente, é pertinente. É importante porque pertinente. muita gente trabalha com compras públicas, às vezes não é nem formado em direito, às vezes não é nem formado, e tem que pegar essas informações do direito, de finanças, de administração pública, e a gente está usando muitas siglas hoje aqui, né? Os apelidos, Olha, né? a gente já usou PCA, PNCP, DFD, LOA, o cara... O que é isso que eles estão falando? Então, a LOA é Lei Orçamentária Anual, que é publicada todo ano. São íntimos nossos, né? Então a gente já chama pelo apelido, né? É da nossa esfera. Então a LOA ela serve justamente para mostrar receitas e despesas, né, para ser gasto no ano que vem, né? Então você tem essa função que tem que estar casada com o PCA. Exatamente. E me diga, Karina, como construir um PCA? Já que você passou por essa experiência, não é verdade? Então, através do consumo histórico dos nossos processos de compra, a gente consegue fazer um levantamento. Veja, o setor público, ele de 80% mais ou menos, a gente contrata corriqueiramente as mesmas coisas. Sim. Né? São compras repetitivas, né? Raramente nós temos uma contratação diferenciada, que exija um planejamento diferente, né? Então, geralmente, nós compramos medicamentos, material médico cirúrgico, locação de veículos e por aí vai. Então, nós já sabemos o que contratamos ao longo dos anos. É simplesmente pegar via sistema ou algum órgão que ainda não tenha tudo sistematizado. Daí a necessidade de a gente trazer a inovação, que é um outro princípio, né? Que vem trazido na nova lei, de a gente trazer para nos ajudar nesse consumo histórico. Né? Eu até faço uma ponderação assim, em relação ao PCA, no sentido de, porque a gente compra sempre a mesma coisa. Mas tem coisas que não precisam ser compradas várias vezes, e eu acho que o PCA é um indicativo. Porque, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar em uma indústria de imobiliário, eu falo bastante sobre esse exemplo de indústria de imobiliário, porque foi onde eu trabalhei muito tempo. E no começo eu dizia, não, acho que vai chegar um tempo em que essa indústria não vai mais fornecer mobiliário, porque a gente vai mobiliar a Sergipe todo. Mas entra aquela coisa assim, todo ano a administração está comprando móvel porque compra ruim. Então eu acho que o PCA também serve para isso, para indicar, caramba, por que eu estou comprando isso aqui de novo? Sabe? Será que aí você começa a voltar e fazer uma investigação. Por que eu estou comprando mobiliário novamente? E aí você vai ver que não especificou bem, Sim. que não trouxe um bom fornecedor, que o fornecedor, sei lá, abandonou, se for um caso de uma obra, por exemplo. Enfim. Então, assim, também tem esse indicativo, né? Você falou e me veio esse start. Sim. De que realmente ele tem essas contribuições indiretas, assim, né? Claro, é um grande mecanismo, né? Um grande instrumento de governança. PCA é o controle. É uma maneira de controle. É uma maneira de controle. Então... Quando a gente capacitava o pessoal com relação ao PCA, eu dizia, gente, vamos demandar aquilo que a gente realmente compra. Vamos deixar de sonhar.
não é? Porque ao final do ano, o gestor vai olhar. Por que você demandou tanto se a gente contratou menos? A responsabilidade, né? E PCA é isso, é compromisso, responsabilidade e maturidade. Quem vai fazer tem que ter essas três atitudes, né? Com certeza. Muita maturidade. E na prática, Karina, para a construção do PCA, eu trabalhei na elaboração, auxiliei na elaboração do decreto, né, que instituiu o PCA no estado de Sergipe. Você trabalhou no PCA de Aracaju. Município de Aracaju. E lá, o que foi previsto assim inicialmente, veja, pessoal, não tem definido isso na lei. A lei não definiu, ela traz pouca coisa, na verdade, né? Que eu falo a lei 14.133, a Lei Geral de Compras Públicas, ela não esmiuçou o PCA. Então, deixou a cargo dos entes federativos, os órgãos, fazer seus regulamentos. Então, é possível que, caso você estude, analise pelo da União, seja diferente do seu. Então, com muito cuidado nisso, é sempre importante bater nessa tecla, dizer, pessoal, se atente à norma ao qual você está vinculado. Então, no estado de Sergipe, a gente trabalhou com o quê? Basicamente, no PCA na prática, trazer o objeto, né? Uma descrição sucinta, resumida do que é o objeto, material de expediente, impressoras. Uma impressora. Suficiente. Material de limpeza, aí tem que ter, né? Esse tipo de coisa, o quantitativo estimado, e aí você tem que ter dados históricos, pegar uma média ponderada dos últimos anos, excluindo o ano de pandemia, por exemplo, que é um ano atípico, sim, né? Tem que verificar tudo isso. O custo anual estimado, aí você pode ver a sua contratação atual, como é que está a média de gasto dela. Porque uma coisa é você fazer uma estimativa para a licitação e outra coisa é que foi de fato consumido, contratado, comprado, né, naquela ata de registro de preço, por exemplo, que geralmente tem uma discrepância. Sim. Infelizmente, o cara bota 1.000 e contrata 100. Infelizmente, isso ainda é um mau exemplo. O TCU chama atenção disso, muito, né? Pega muito no pé em relação a isso. Né? Demonstra fragilidade de planejamento, exatamente, amadorismo. E o PCA é justamente o contrário. Dentre outras coisas, né? Registro de preço, quando o cara coloca uma quantidade muito alta, pode ter outros problemas, né? Pode ter outros problemas, com mas certeza. não vem ao caso, o tema não é registro de preço. Pense num tema que dá a gerar vários podcasts. Ave Maria. O grau de prioridade de contratação seria interessante também, porque, veja, não dá para dizer que tudo é prioritário, tudo é urgente, então nada é prioritário, nada é urgente. Tem que ter esse grau, né? O que é mais importante, o que não é ampliar a garagem ou você terminar a construção da escola ou do hospital. Então, isso é discricionário, é verdade, sim, né? Mas é importante ser divulgado. O que mais foi previsto lá? O período estimado para contratação. O que significa isso que a gente colocou lá no nosso decreto? Em que momento você precisa ter aquele objeto já pronto para uso? Essa é a ideia. Porque aí você faz uma retrospectiva. Se eu preciso ter esse objeto, esse material de expediente pronto para uso em julho de 2026, quando é que tem que ser feita a licitação? Quando é que tem sido feita a abertura do processo? Aí você vai retroagindo para saber as etapas da contratação para chegar, se eu preciso isso aqui em julho, a licitação tem que correr lá em março, né? E assim sucessivamente. Isso aí você otimiza e organiza, né? Isso aí eu presenciava muito no TJ. O TJ tinha uma antecipação dessas compras muito boa. Antes de PCA, enfim, 10 anos atrás, né? Às vezes a gente tinha uma ata de registro de preço com eles lá, com o TJ, tipo, ia vencer em agosto. E em janeiro já tinha um processo de compra startado lá, né? Iniciado. Exatamente para não deixar acontecer um emergencial, como às vezes, vamos fazer emergencial. É um grande problema. Emergencial porque não planejou. Então, eu que trabalhei 11 anos no TJ que ele fica, é o TJ de Sergipe, né? Tribunal de Justiça de Sergipe, é verdade. Que é um órgão de excelência, né? Graças a Deus, muito bem. Vamos lá. Qual é o fluxo processual e quais são os atores envolvidos nesse PCA aí? Os atores são quase todos, não? A primeira coisa é o setor demandante, né? Quem está na ponta. Sim. Aquele setor que é requisitante, que tá na linha ali de frente, né? Que sabe do objeto, que conhece. É o pessoal que pega o produto, é o pessoal que trabalha na garagem, que conhece de carro, que conhece dos pneus que está precisando. É quem está lá na ponta vivendo a realidade. Ele que é o primeiro ator envolvido. É quem começa, né, Karina? E é onde começa... Eu ia perguntar exatamente essa, Karina. É onde começa, talvez, entre aspas, o problema. Nem todo ator está preparado, capacitado para isso, né? Mas daí até a própria lei, né, vem nos determinando padronizar
os documentos, né? E esse DFD que compõe o PCA, ele tem que ser padronizado. Uma espécie de um formulário, né? E que Bruno nos falou, tudo que ele colocou no decreto para que coloquem no PCA. Então, se eu utilizo um serviço, tem uma necessidade a ser atendida, ou uma política pública, ou até manter o administrativo rodando, né, com material de expediente, eu sei a demanda que precisa ser contratada. O setor de licitações não sabe. Então, muitas vezes querem que o setor de licitações demande o quantitativo. Eu não sei. Né? Então, quando vem vamos dizer, aconteceu, que é uma certa licitação, disse assim, não, coloca, é você quem tem que colocar. Eu, como central de compras, é você quem tem que colocar. Como tinha uma lista de itens, né? Eu disse, então você não vai precisar de coffee break. Eu sabia que demandavam muito. Ela, não, mas eu preciso. Eu disse, não, mas você disse que sou eu que demando, então não vai precisar. Então, esses atores, isso é muito importante a gente divulgar bastante quem são os atores para que as pessoas se conscientizem que é um trabalho de comunicação interna, né? Tem muitos agentes envolvidos. E desafogar o setor de licitação. De licitações. Né? Porque o setor de licitação parece o posto de piranga, né? Quando você não sabe onde é, você diz na licitação. Os novinhos não vão saber essa piada, Jorge. É verdade. Mas é de um dia desse, rapaz. O negócio do posto de piranga tem um... O posto de piranga não é tão assim. Mas, né? Porque a necessidade é quem utiliza. Então, uma diretora de escola, se for pedir carteiras, ela é quem vai saber o quantitativo, ela que vai saber que tipo de carteira, né? Então, demandando e justificando a necessidade, nesse DFD, quando chegar no momento de abrir a licitação no calendário, correto, como essa memóriazinha retroativa que Bruno foi fazendo com a informação importantíssima, que não pode deixar de ter no DFD, qual é o momento que eu vou utilizar aquela contratação? No momento que o setor de licitações já faz seu calendário e eu já venho com o DFD que está no PCA e abro, eu já vejo a justificativa. Então, eu já vou para o próximo passo. Se eu não consigo entender ou precisa melhorar mais aquela justificativa, volto ao setor demandante, eu já sei quem é. Né? Um órgão pequeno é mais fácil ser identificado, mas no estado de Sergipe é grande. Então, você já procura o setor demandante, já tem aquela informação. E o sistema é ótimo. Mas tem uma polêmica aí, né? Que é a diferença do DFD, né? Que não é o mesmo do processo de licitação. Então, Jorge, eu reputo que houve um equívoco legislador, sabe? Dar o mesmo nome para instrumentos parecidos. Sim. Mas tem funções diferentes. Veja, DFD, o que significa DFD? Documento de formalização de demanda. Existe esse DFD para abrir o PCA, existe o DFD para o processo de contratação propriamente dito. Aquele que vai dar origem à licitação, a preparação pública. E uma nota de rodapé, tá, pessoal? Geralmente eu observei isso. A Lei 14.133 geralmente fala de planejamento macro, estratégico. Sim. Quando é que ela fala do planejamento para aquela licitação em si, ela chama de preparação. Isso. Chama de preparação. Então dá para a gente até diferenciar. Vai ter um DFD para o planejamento, PCA, e vai ter um DFD para preparação. É o mesmo nome, mas tem distinções. Porque no PCA, a ideia é você trazer uma roupagem do quantitativo daquele objeto, uma estimativa mais por alto, assim, baseado em dados, em histórico, é verdade. Só que o DFD, o Documento de Formalização de Demanda, que abre o processo em concreto para aquela licitação, ele tem que ser mais preciso, tem que ser mais claro, tem que ser mais concretizado. Então, ele tem diferenças. É um documento diferente do outro. Porque o DFD da licitação, ele conduz mais a necessidade do estudo para você dar uma amadurecida, amadurecer aquela necessidade, né? Até porque, veja, repare, na preparação dos compras públicas, você tem agora o DFD, ETP, pessoal, olha as siglas, tá? Os apelidos. Estudo técnico preliminar, mapa de riscos, né? E o termo de referência. Ou o projeto o DFD básico, que abre. O DFD você não tem objeto. O DFD você tem necessidade, você tem problema, você tem demanda. Você tem uma doença que quer resolver. A solução só vai vir lá no final, lá no TR. Só que no PCA, o Plano de Contratações Anual, eu já estou dizendo quais são as soluções, já estou dizendo quais são os objetos, não é verdade? Então, como é que eu abro um documento de formalização de demanda?
para dizer qual é o objeto, se eu ainda não sei qual é o objeto, eu só tenho um problema. Veja a confusão na cabeça do povo. Por isso que eles são os documentos distintos. O documento de formalização de demanda do PCA, ele já traz o objeto, baseado no histórico. Eu vou comprar caneta, eu vou comprar caneca, eu vou comprar microfone. O DFD, do processo de preparação da licitação, ele não traz o objeto, ele traz a necessidade, ele traz o problema. Ele não traz a definição de qual é o objeto ainda. Você ainda vai passar por estudo e você vai passar por termo de referência. Tem um problema muito... Não sei se seria um problema isso, não sei como é que vocês enxergam isso dentro do PCA, é que muitas vezes eu pego essa fase preparatória e percebo que os mesmos textos, eles vêm se repetindo do DFD até chegar no termo de referência. Justificativa, entre outros, né? E eu acho que não é bem por aí. Não é mesmo? Não, que também há uma maturação no estudo, né? O DFD, você vê, em Aracaju, por conta dessas interpretações, foi logo no início que a gente regulamentou, no início, em 2023. Mas já preocupado com o pessoal, de como é que eles iriam utilizar DFD para abrir o PCA, DFD para abrir o processo licitatório, já pensando que o meu PCA seria já o calendário da contratação, nós já fizemos no modelo padronizado do DFD, o mesmo do PCA, a gente baixar e abrir o processo licitatório. E utilizamos assim, pensando em quê? Veja, por mais que a minha demanda esteja dizendo a aquisição de 48 copos de água mineral, no ETP, no meu estudo, é onde eu vou maturar aquela ideia e ver qual é a melhor solução para aquela demanda. Então, por mais que... vou dar o exemplo de uma escola. A professora vai pedir 48 unidades de caixas de copo de água mineral. E meu ETP estudou e... Não, a solução econômica e tecnicamente viável seria instalar os bebedouros. Sim. Que é completamente diferente do que está lá. É verdade. Porque a ideia do ETP é essa mesmo. Então, a gente pensando, vamos acelerar, a gente pensou que vamos puxar lá do mesmo sistema, e daí, então, pelo estudo técnico preliminar, pelo termo de referência, que eu vou maturando essa ideia. Não é? E Aracaju a gente pensou um pouco diferente do... Não, mas você tem razão, Karina, porque veja, a própria lei fez essa confusão, o que induz a administração pública, que está soberbada de tantos instrumentos novos da nova lei, de se adequar, de se adaptar, e tá certo, de no início e você... a equipe ficar, o que mais reclamava, eu vou fazer 2 documentos... Então, no início você tá certo de fazer os dois. Eu acho que com o tempo... Isso vai ficar mais bem distinguido. Tanto é que foi preciso ter um enunciado do Conselho de Justiça Federal, que foi uma reunião de doutrinadores para debater sobre isso. Então, assim, não era algo claro e evidente. Isso. Era algo que você estava nas entrelinhas, que estudando e percebendo essa confusão feita pelo legislador, que você observa que é uma diferença. É diferente. Ele deu o mesmo nome para as duas coisas e não dá para culpar nenhuma administração se usar o mesmo documento. Com o tempo. Né? Claro. Vamos lá, pessoal. Aproveitando que está no começo do ano, né? E aí a gente sabe que já precisamos talvez planejar o ano que vem, né? Para não ter atropelos. Eu vi algumas sugestões de prazo que foram rascunhadas aqui no nosso roteiro, gente. Só que aí eu vi aqui que o prazo para o setor demandante foi colocado aqui como 1º de abril. Isso seria uma coisa que já ficaria... Agora... Você colocar um início de prazo aqui, 1º de abril, não ficaria um pouco mentiroso? Lembra que a nossa lei é de 1º de abril, né? Exatamente, né? Exatamente. Ninguém acreditou quando ela foi promulgada. Né? Mas veja, já ouvi dizer o seguinte, que a lei anterior, a lei 8666, era do Demo, né? Pelo número do Demo, e essa é do nosso Senhor Jesus Cristo. Que é 14.133. 33 ótimo, é a idade de Cristo. Uma boa virada de chave. Né? Excelente virada de chave. Né? Mas por que 1º de abril? Jorge, a ideia, isso aqui é sugestivo. Sim, claro. A ideia é que no primeiro semestre é que se possa concluir pelo menos o PCA para casar com a LOA, né? Com a lei orçamentária anual. Então você daria, para o setor demandante, veja que eu coloquei até... Daria 4 meses para você fazer esse levantamento histórico, que a parte mais complicada é o do setor demandante. Pelo menos no primeiro ano do PCA é o maior de todos. Você
levantar esses dados todos, pegar todo o histórico, quando tem, né? Tem O lugares que medo não de fazer tem. documento. Não, é exatamente isso. Quando tem, e, assim, e eu acredito que quando a coisa fica mais engajada, vai ter, né? Essa série histórica vai ser criada. Não é possível Sim. que ano que vem a gente não consiga ter dados, né, das experiências desse ano e do ano anterior. Nós já tínhamos, né? E de preferência que você faça um filtro, né? Não replique, copie e Sim. cole sem uma análise, né? Eu acho que isso não acontece aqui no Brasil. Não, imagina. Né? Isso é coisa Mas da é na Suíça. Suíça. É, Suíça, Mas enfim, aí eu tenho aqui o prazo de 1º de abril para o setor demandante, o prazo de 30 de maio para consolidação, tenho aí mais 2 meses, né? Para autorizar esse plano até o final de junho, né? E o projeto da LOA deve ser enviado até 31 de setembro. Né? Isso aqui é prazo de LOA estadual, tá? LOA estadual, isso aqui é prazo de LOA estadual. Tá. Jorge, só um segundinho antes disso de avançar, só para lembrar. Então, seriam basicamente 3 atores. Demandante, Sim, um setor sim. de licitação ou de compras, o nome não importa, ele vai consolidar, compilar aqueles dados feitos pelo setor, solicitante, requisitante, compila ali, leva para a autoridade para que ela autorize que seja publicado. Basicamente, Através 3 do setor de atores. licitação? Hã? Através do setor de licitação ou setor de compras? De uma forma Então, geral. depende do nome. Certo. É um setor que E a possa estrutura do receber. órgão, Não, né? depende da estrutura. Receber esses dados dos setores. E aí eu não sei, Isso. depende de como o órgão funciona. Alguém, um setor específico que possa compilar e entender, ó. Fulano, o setor requisitante X e o Y estão pedindo a mesma coisa. Compila numa coisa só. É porque quando fala setor de licitação, já fico com medo de vir mais uma coisa para o setor de licitação, né? Tem lugar Mas que a setor de licitação de consolidação compras é uma coisa só, tem lugar Sim, que é diferente, tem lugar que Isso, são 2, né? Então varia, isso varia muito. Fazendo uma Tranquilo. ideia, numa Secretaria de Saúde, por exemplo, tem várias gerências. Sim. Não é? É bem Então, dividido. REUI, né, de urgência e emergência, atenção farmacêutica, em cada gerência dessa faz um pedido. Note que nós vamos ter pedidos repetidos. E pequeno município é um cara só. A cada gerente. Ele é setor requisitante. Ele é gerente. Ele é tudo, né? Que E faz aí, tempo de o referência. setor de compras. É o que ele publica, faz. é o que dá bronca dele mesmo quando erra. Da chute vai pro gol. Ele acha que vai pro gol, é isso aí. E assim, para finalizar, a gente está caminhando aí para a reta final desse tema. Quais seriam, na prática, assim, as dificuldades da implantação do PCA? Eu acho que a dificuldade é a gente fazer uma regulamentação voltada para a maturidade do órgão. Não é copiar o decreto federal. Veja, os prazos que a gente colocou aqui, como o Bruno ressaltou, isso aqui é um prazo estadual. O municipal, em Aracaju, nós fizemos bem parecido com o seu. Não é? Então, o meu prazo de autorização finaliza em 30 de agosto. Sim. Porque a minha LOA vai para novembro. Então, veja, e isso foi conversado com o pessoal que faz toda a coleta das documentações orçamentárias para fazer a lei orçamentária anual. Pode ser esse período? Pode. Então, tem que haver essa conversa. O prazo federal é diferente. Então, eu acho que a dificuldade é pegar um decreto que tem uma boa prática e você adote ao seu município. Veja o que é que aquilo ali tem. Se você tem, não adianta ter setor requisitante, setor demandante, unidade de compra central, e meu órgão não ter essa estrutura e eu copiar num decreto. É verdade. Ficar sem sentido, né? Não tem adequação. Isso, na verdade, é uma dificuldade comum a todo e qualquer regulamento, né? Municípios pequenos pegando regulamentos da União. Na verdade, a própria lei autorizou que se use, mas autorizou sabendo das dificuldades do pessoal criar. Infelizmente, e a gente é professor, né? A gente tem contato com servidores de municípios pequenos. Nós Sim. 3 temos, a gente sabe, a gente ouve as necessidades deles, né? A gente já foi em loco dar aula para a gente que tem essas dificuldades. E às vezes o município carece de estrutura, carece de gente, do RH, porque às vezes os melhores já saem, os melhores vão para outro lugar, vão buscar outra coisa. Não ficam, E aí tem uma alta rotatividade. E às vezes é o setor requisitante, onde tudo começa. Às vezes o cara não sabe o que quer, o que precisa. Chegou lá, caiu de paraquedas. E aí como é que você... O PCA, para quem vai fazer contratação, ele tem que ter noção de compras públicas. Ele não pode só saber do objeto, não. E com essa rotatividade acaba acontecendo
a necessidade de capacitar de novo. Exato. Né? E Eles aí? vêm sem capacitação, né? E o trabalho vai se acumulando, né? O gestor não quer esperar, né? Ele bota a pessoa E lá, a gente vê presumindo que vai dar que certo. essa autorização, ela é do gestor, né? É da alta administração. Então, depender da estrutura que você tenha no órgão, como Aracaju, que são várias secretarias, foi criado um comitê, que é o comitê gestor, que ele analisa o PCA de cada secretaria para dar o clique para ir para o PNCP. Uhum. Então, a autorização foi de um comitê. Então, Foi no comitê, não foi, entendi, de uma autoridade competente, eu tenho assim, uma pessoa. Nós temos esse fluxo de unidade demandante, central de compras, consolida, manda para o gestor da pasta, ele autoriza e o comitê que dá o aval final. Às vezes o pessoal não tem a capacitação nem em área de compras públicas e nem nas ferramentas. Porque a depender do local, você tem muitas ferramentas. Você tem Sistemas, né? Sistemas. Você tem É verdade. Aracaju tem um sistema próprio, IGESP, Um portal de DOC, compras, um DOC. Você tem vários sistemas. Daqui que o pessoal aprenda. Aí já passaram 3 meses, já ele sabe manusear aquilo dali e já passou o prazo quase todo que ele tinha de fazer o levantamento. Da capacitação, né? Aí você tem a questão dos códigos, dos objetos, porque tudo é baseado em código. Nossa, isso aí dá um podcast só desse negócio Só de o código. catálogo padronizado. E só uma pequena crítica. Veja, eu tava até vendo uma entrevista do professor Carlos Cox, que ele é promotor e tem um livro muito bom, é ótimo, de preparação e planejamento de compras públicas. E ele enfatiza essa necessidade de o PCA não ser tão operacional assim. Veja, a gente falou que ele não era tático. Se ele não é operacional, ele não precisa entrar tantos detalhes. Exatamente. Ele sugere que o PCA seja feito, por exemplo, ao invés de você dizer quantidade de caneta, você dizer material de expediente. Que vai ter caneta, vai ter lápis, vai ter borracha, vai ter tudo isso junto lá dentro. Porque se você entrar em todos os detalhes em minúcias, fica muito complicado, trabalhoso, difícil de estimar e demorado demais. E isso tem acontecido. Mas a realidade é que o PNCP exige, Karina, que a seja integração, assim. Item por item. O layout do PNCP, ele pede item. Aí o que dificulta, né? Dificulta muito. E aí a pessoa chegou lá, não sabe mexer em código, não conhece o sistema, não entende compras públicas, mas entrou lá e é a responsabilidade dele. Tem que fazer. Até porque, veja, como é uma novidade, o pessoal não estava acostumado a ter isso no dia a dia. Então você está com seus processos e vai deixando o PCA para depois. Isso ouvi muito. Vai deixando para depois, aí faltando uma semana. Ei, como é mesmo? Então, são várias dificuldades mas o PCA tem que ser implementado, tem que ser feito. É uma ajuda imensa. Com certeza. Não é quando a gente trabalha e cada vez mais você vai capacitando, amadurecendo a ideia. Você vê como a comunicação entre os agentes. Você começa a comunicar, um pergunta ao outro e você vai entrando nas áreas, vendo os itens que vão tendo num único documento. Facilita tanto para a gente como para o mercado, né? O PCA veio do mercado privado. Com certeza. Jorge, eu acho que era isso. Na verdade não se esgota, né? Se a gente fosse realmente... Porque a gente resolveu fazer alguns tópicos, pessoal, para que fôssemos mais objetivos possível aqui no podcast. Mas fica franqueada a palavra, né? Ou os caracteres. A todos vocês que quiserem participar, deixe aí nos comentários as sugestões de vocês, se o seu órgão está fazendo o PCA, quais são as dificuldades, se está mais ou menos alinhado, ou as dificuldades estão mais ou menos no que nós conversamos aqui, tá bom? E nós voltamos no próximo tema, na próxima sentada aqui para conversar sobre algum tema polêmico na área de licitações. Obrigado e até a próxima. Até. Valeu, até.